Olá, meu amigo e minha amiga do DP. Chegamos a mais um vídeo do nosso quadro Terceirizando o DP, onde eu posto um vídeo toda terça-feira falando sobre um determinado assunto. E hoje, 10 de maio de 2022, nós iremos falar sobre o que? FGTS Digital, o mais aguardado, o mais esperado por todos que fazem parte do departamento pessoal, não é mesmo? Acho que desde a implantação do E-Social, que acho que é uma das mudanças que mais nós queremos é o quê? A substituição da GFIP pelas informações do FGTS digital. Então, esse fim da CFIP está próximo, mais ou menos, né? Porque ainda tem algumas particularidades que ainda vamos ter que estar usando a CFIP, a GFIP. Mas, assim, a partir da entrada da vigência do FGTS Digital, que está previsto para acontecer de outubro de 2022 a janeiro de 2023, nós não precisaremos estar enviando as informações mensalmente pela GFIP, e sim as informações serão limitadas pela base do E-Social. Então, todas as informações dos empregadores, remunerações, rescisões, a multa rescisória, nós vamos estar tirando lá dentro do portal do FGTS. Outra mudança também que traz o FGTS Digital é que os pagamentos serão por meio do Pix. Então, a consolidação das informações de pagamento será mais rápida, mais precisa do que acontece hoje. Hoje, o empregador ele paga a guia do FGTS e ele vai lá estar compensando de 3 a 5 dias para estar constando na base da conta do FGTS daquele empregado, daquele trabalhador. E com o Pix não, com o Pix vai ser mais rápido para essa consolidação. E quando tá ali para nós vamos precisar estar usando a CFIP. Então, sim, mas em alguns casos, nas competências anterior à implantação do FGTS Digital. Então, digamos que o FGTS Digital entre em outubro de 2022. Então, até setembro de 2021, nós vamos estar enviando as informações pela GFIP. Então, assim, se eu precisar atualizar qualquer guia de setembro de 2022 para trás, eu vou ter que estar utilizando a CFIP. Não será possível utilizar as guias do FGTS que estão em aberto por meio do FGTS Digital, somente a partir de outubro de 2022, quando está previsto a sua implantação. Então, ocorreu isso, as informações serão prestadas pela base do E-Social, então muito cuidado quando for estar enviando as informações para o E-Social, porque possui todos os eventos, o cadastro, o evento de cadastro, que é aquele que começa no 21,90, até o 82,99 e os totalizadores, que no caso é os totalizadores do FGTS, que é o S1503 e o 5013. Então, assim, que são gerados pelo E-Social. O de retorno é o 5003, que o quê? Quando você envia as informações para o E-Social, ele retorna dizendo se as informações estão corretas ou não. Então, assim, é uma praticidade que, no caso, como aconteceu com a entrada da DCTF Web, tudo que nós formos precisar alterar em questão de FGTS ou então em questão de INSS, nós temos que alterar dentro do E-Social. Lá dentro do portal do FGTS Digital, nós não conseguiremos alterar nenhuma informação. Não iremos. Tudo que for preciso para retificar, para excluir alguma informação que foi enviada errada, tem que ser pelo E-Social, não pelo portal do FGTS Digital. Igual acontece com a DCTF Web, que qualquer coisa que venha acontecer, as informações, nós temos que retificar lá no E-Social e não na DCTF Web. Então, como eu falei anteriormente, o FGTS Digital ele vai ser alimentado pela base do E-Social, então tudo é pelo E-Social. Então, após a transmissão dos eventos periódicos, essas informações já vão constar lá na base do FGTS Digital. Vai demorar alguns minutos para que haja essas informações, mas não precisa estar enviando o evento de fechamento, como nós precisamos na DCTF Web. Então, nesse caso, a partir do momento que você envia os eventos periódicos, você já pode ir lá consultar na base do FGTS Digital, que vai ter lá já as informações referentes àquela competência, referente àquelas informações daquele empregado. Não bloqueia nenhum outro evento. Então, se você enviou os eventos periódicos e deseja retificar ou então deseja fazer qualquer outra alteração, você consegue fazer normalmente. Às vezes acontece, por exemplo, no E-Social, quando para as contribuições previdenciárias, bloqueia a questão do pagamento. Enviou o pagamento, então eu só consigo excluir uma remuneração ou alterar a remuneração quando eu excluo o evento de pagamento. Então, na parte do FGTS Digital, não vai ter esse bloqueio. Então, eu tanto posso estar alterando as remunerações, como alguma informação que eu preciso retificar
ela através do E-Social, então eu não preciso estar enviando o evento de fechamento 1299. Assim, quando envio o evento de 1299, aquelas informações já vão consolidadas lá para a base do FGTS. Então, assim, você pode estar consultando de forma individual ou você pode estar consultando de forma geral quando envio o evento 1299, que é o envio de fechamento. Outras formas que podem ser com o FGTS digital é a questão da compensação. Tornou-se mais fácil a compensação e a restituição desses valores que foram pagos às vezes em duplicidade, ou então com um valor maior ou a menor. A questão da duplicidade talvez não ocorra tanto, porque assim, quando você gera a guia lá do FGTS, ela somente vai conseguir gerar somente uma vez. Para quê? Para que não haja o pagamento da guia em duplicidade. Mas assim, aconteceu de você estar enviando um empregado e aquele empregado, ele foi informado a remuneração de forma errada, que não deveria estar constando na folha e constou. Aí, nesse caso, você pode estar solicitando a compensação lá dentro do FGTS digital, como também pode estar solicitando a restituição. Mas primeiro você precisa fazer o quê? Retificar o E-Social. Então você vai retificar as informações, enviar novamente as informações corretas para posteriormente você estar solicitando ou a compensação ou a restituição desse valor. Um ponto bem interessante é a questão da forma como deve ser acessado o FGTS digital. O FGTS digital, lá dentro do seu portal, você pode acessar ele pelo Gov, tanto pelo certificado digital como pelo CPF e a senha do usuário, mas nesse caso de CPF e senha, a sua conta precisa ser prata ou ouro. Agora, com certificado digital não precisa, você consegue também estar fazendo uma procuração para o contador ou então para o escritório contábil para ele estar acessando as informações lá dentro do portal do FGTS. Tá certo? Então, assim, tem esse ponto que quando, para aquelas empresas que não possuem certificado digital, às vezes o meu, ou então uma empresa do Simples Nacional que não tem somente um empregado, você pode estar acessando pelo CPF e senha, desde que o seu perfil seja prata ou ouro. Se for bronze, você não aceita, você tem que validar aquelas informações para poder mudar de nível, para poder estar acessando a parte do Gov. Achei bem interessante isso aí, porque vai facilitar muito assim as vidas de quem não quer fazer o certificado digital, né? Que tem muitas empresas que têm assim uma certa resistência em fazer um certificado digital. Aí nesse caso vai facilitar para nós estar consultando tanto os extratos como as informações daquele trabalhador fazendo a movimentação. Agora, um ponto importante: a procuração só deve ser feita somente para quem tem certificado digital. Com a senha, com o CPF e a senha do usuário, não é possível fazer uma procuração, somente com o certificado digital. O certificado digital pode ser usado o A1 ou então o A3 ou em nuvem, fica a critério da empresa. Outra dúvida bastante interessante é: como faço para gerar uma guia completa do FGTS devido no mês? Então, após transmitir todas as informações, no caso, todas as informações daquela competência, como eu falei anteriormente, o empregador deverá acessar o portal do FGTS Digital e informar todos os seus dados de acesso. Clicar em gestão de guias. Então, para emitir as guias, você tem que ir em gestão de guias, depois guia rápida e indicar o mês ao qual deseja gerar as guias. Essa opção gera uma guia com todo o FGTS devido daquele mês selecionado. Então, assim, existem dois tipos para você estar emitindo a guia, que é o que? A guia rápida e a guia personalizada. Na guia personalizada, você vai escolher qual trabalhador você deseja informar que vai recolher o FGTS naquela competência, ou então se tem outros FGTS em aberto, você pode estar selecionando as competências que estão em aberto e gerar uma única guia, tá certo? Então, assim, se você, por exemplo, tem uma filial, porque tudo é vinculado na matriz. Então, assim, se você tem uma filial e quer recolher somente o separado daqueles FGTS da filial, você vai clicar lá nos empregados da guia personalizada e vai selecionar os empregados que pertencem àquela filial. Então, tem essa opção também de você estar emitindo as guias separadas, nas guias personalizadas. Existe a guia rápida e existe a guia personalizada. As informações sobre o FGTS digital tá onde? Tá no portal do FGTS, tem um manual que mostra tudo bem direitinho, as guias, como é que vai ser, como faz para você acessar o portal, para estar emitindo uma guia rápida, emitindo uma guia personalizada, alguns casos específicos, no caso do recolhimento do código do jovem aprendiz, um código referente à multa rescisória. Então, assim, é bastante interessante. Eu vou deixar aqui embaixo
o link para você estar dando uma olhada no manual para quando entrar lá em outubro ou então em janeiro do próximo ano, você já ter mais ou menos um norte de como vai funcionar essa questão do FGTS digital. Então, assim, é um momento muito aguardado para nós do departamento pessoal. Eu mesma estou doida que chegue esse período para nós nos livrar, assim, de certa forma. Ainda vamos ter que usar para quê? Para atualizações das guias do FGTS, das competências anteriores à implantação do FGTS digital, mas vai ser uma coisa esporádica que nós não precisamos estar fazendo todo mês, como vem acontecendo, que perdemos muito tempo transmitindo as informações lá na Cefip para depois ir para a conectividade às vezes não pega, mas assim, já é um processo, já estamos na fase assim de viver a luz do túnel, né? Então é muito bom mesmo, vai ser uma experiência muito boa e que chegue logo, né? Outubro é logo ali, ou então em janeiro tá mais próximo para que seja a mudança. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar sobre FGTS digital. Então, se você tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Sugestão de temas também, deixa aqui no comentário que todas as terças-feiras eu estarei postando um vídeo sobre algum tema específico relacionado ao departamento pessoal, e todas as quintas-feiras temos o nosso encontro semanal, que é a nossa quinta TDP, às 20h30, aqui no meu Instagram, tá bom? Então, um forte abraço, uma ótima terça-feira, um ótimo dia, uma ótima semana e até a quinta TDP, tá bom? Forte abraço. Se não me segue, já aproveita e me segue para ter mais acesso a mais conteúdos, onde eu posto conteúdo diariamente sobre algum tema relacionado ao departamento pessoal, atualizações. Então, é um prazer ter você aqui comigo, tá bom? Então, um grande abraço.